Aceitem a paz do Senhor, meus irmãos. Quem sauda todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. No vídeo de hoje, nós iremos abordar sobre o tema a importância do jejum. Eu já quero começar a introdução com Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 35, aonde mostra Jesus, ele falando acerca do jejum aos fariseus, a qual ali lhe interrogava. Nós sabemos que o jejum, ele é bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele faz parte da vida do cristão, da vida daqueles a qual servem a Deus. Mas afinal, o que é o jejum? É um voto de abstinência de alimentos por certo período de tempo com a finalidade de se consagrar? Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento para a sua sobrevivência. John Wesley jejuava 2 vezes por semana até a hora do chá e estimulou todos os seus influenciadores a fazerem o mesmo, dizendo que o homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Nós podemos ver a importância de jejuarmos, porque enquanto jejuamos, nós estamos enfraquecendo a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou citar as referências aqui na Bíblia, depois os irmãos podem ir acompanhando. O porquê jejuar? Mateus capítulo 17, versículo 21, ele vai nos trazer a resposta do porquê. Porque sabemos que o jejum ele é muito importante, né? Como eu já disse, para renunciar muitas das vezes às nossas vontades carnais e ele nos aproxima mais perto de Deus. Quando estamos em jejum, reconhecemos as nossas fraquezas e buscamos força espiritual. A grande conquista no jejum é o estado de completa dependência em Deus. Quanto mais você se consagra, quanto mais você jejuma, mais força você tem para buscar o Senhor e mais você reconhece o quão dependente você é dele. E através do jejum, nós recebemos poder no mundo espiritual para vencer o pecado, para suportar o mundo, para expulsar demônios, vencendo todas as fortalezas do inimigo. A santificação ela deve ser buscada em jejum e em oração constante. Também é possível jejuar por motivos específicos, como, por exemplo, pela salvação de alguém, a libertação de alguém, pela transformação, a restauração, por uma cura, para que Deus venha trazer libertação de uma enfermidade. Sabemos que há o jejum, né? Aquele que é a entrega total e aquele que é o parcial. E nós temos um grande exemplo que a Bíblia nos mostra de alguém que jejuou e através de jejuar e interceder junto, o Senhor deu grande livramento para o seu povo. E essa pessoa foi Esther, quando ela propôs no teu coração que ela iria jejuar pelo seu povo também e orar. Esther, capítulo 4, versículo 16 e 5, versículo 2. Nós sabemos que temos muitos motivos para nós apresentarmos, para nós colocarmos diante de Deus, principalmente para nós consagrarmos, porque consagrar é um ato de renúncia, porque o nosso corpo, a nossa matéria, ela depende do alimento. Mas todas as vezes que nós entramos nesse propósito, nessa renúncia de separar aquele tempo para Deus, nós vemos o agir do Senhor sobre nossa vida. E lembrando que o jejum também, todas as vezes que começamos a jejuar, nós temos que colocar isso diante de Deus, o nosso propósito, o jejum correto, você tem que, antes de iniciá-lo, orar ao Senhor. Logo pela manhã, quando você se levanta, orar, falar com Deus e falar com o Senhor, a qual causa que você está colocando diante do Senhor. Por quanto tempo você vai estar ali se separando para o Senhor. E sabemos que enquanto estamos jejuando, é um momento também que nós temos que estar em constante vigilância contra os ataques do mal. Porque nesse percurso de tempo vai vir muitas das vezes situações que venham a fazer com que venhamos perder o foco.
situações que muitas das vezes vêm a fazer com que venhamos se esquecer do propósito e acaba perdendo o jejum ali pelo caminho. E então por isso é muito importante orar antes de iniciar o jejum e procurar, enquanto está consagrando a tua vida a Deus, fechar todas as brechas. Como assim, Daniela, fechar as brechas? Procurar estar em comunhão com Deus, procurar estar em espírito de oração. Claro que tu vai poder trabalhar normal, claro que tu vai poder levar a tua vida da forma, na rotina a qual você executa do seu dia a dia. Só que não vai ser toda a conversa que você vai poder estar presente no meio dela. Não vai ser toda situação que você vai poder estar presente no meio dela. Porque o jejum, para o Senhor receber, ele requer uma vigilância, requer uma comunhão, porque é um tempo de separação que você está ali para que o Senhor venha agir em meio ao seu propósito. O terceiro tópico que eu trago aqui é como jejuar. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 17, aqui vai nos mostrar o versículo, e nós vamos ver que, de acordo com as palavras de Jesus, o momento de jejum deve ser um momento de alegria, um tempo de prazer que você passa na presença de Deus, de comunhão, podemos dizer, que você passa ali com o Senhor. O jejum, ele não pode ser feito para mostrar para as outras pessoas que você está se consagrando, que você está jejuando. Não, jejum, ele é propósito, o propósito tem que ser no oculto, você e Deus, Deus e você. Então, por isso, não há necessidade de ir contando para ninguém, não há necessidade também de ficar com uma aparência desfalecida, não, você continua fazendo seus afazeres normal, mas você tem que lembrar que você precisa ter uma vigilância maior da sua parte por questão ao seu propósito. Para jejuar é necessário ter um propósito específico, um motivo. Por que eu estou jejuando? Segundo, é necessário planejar um tempo que vai jejuar. O terceiro, iniciar o jejum orando, pedindo perdão. Assim como todas as vezes que oramos, pedimos primeiramente perdão a Deus, né? Para depois começarmos a agradecer. O jejum tem que ser da mesma forma também, pedindo perdão, se possível. O tempo que você tiver nesse percurso, leia a palavra do Senhor, cante louvores ao Senhor. Se não puder cantar, escute louvores, se concentra o máximo possível, a qual você pode. E ao terminar o jejum, entrega o teu propósito a Deus. Não pode esquecer, na hora de entregar o teu jejum, orar ao Senhor para que o Senhor ele possa vir a receber. Precisa ter muito cuidado também, né? Na hora, porque muitas das vezes a pessoa jejuma e quando falta 5 minutos para vencer o tempo do jejum, acaba se esquecendo do jejum. Então tem que estar bastante atenta, como eu disse, estar na oração, procurar estar sempre em comunhão com o Senhor. E o jejum ele deve ser feito para Deus e não para nós mesmos. Zacarias capítulo 7, versículo 4 até o versículo 6, ele nos mostra, e o propósito depois ele deve ser feito e ele deve ser cumprido, porque quando a Deus fizerdes algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre os votos que fazes. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 também nos mostra exemplos a qual pode deixar com mais clareza em questão a esse assunto. Eu gravei esse vídeo porque a gente recebe muitas pessoas a qual chegam até a mim e me perguntam qual é a forma certa para jejuar, como que faz para jejuar, como que é ter uma vida de renúncia na consagração. Então eu espero que tenha ajudado você, minha irmã, meu irmão, e que a partir de hoje você possa, através desse vídeo, conseguir se levantar na presença de Deus e conseguir também ter uma vida de consagração, uma vida separada diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a paz do Senhor Jesus.